Oi, gente, esse vídeo faz parte de uma série, de um vídeo de correção da lista de exercícios de cinemática que se encontra nesse site e o link também está na descrição. Valeu! Olá, pessoal, então vamos lá. Problema da listinha, né, da nossa lista de cinemática. Vamos resolver o primeiro problema. Então vamos lá. Para melhorar a mobilidade urbana na região metroviária, é necessário minimizar o tempo entre estações. Para isso, a administração do metrô de uma grande cidade adotou o seguinte procedimento entre duas estações. A locomotiva parte do repouso, com aceleração constante, por 1/3 do tempo de percurso. Mantém a velocidade constante por outro terço e reduz sua velocidade com desaceleração constante no trecho final, até parar. Qual é o gráfico de posição, eixo vertical, em função do tempo, eixo horizontal, que representa o movimento desse trem? Então, uma questão interessante, porque é uma questão de análise de gráfico, de cinemática, e posição pelo tempo. Então, você tem que se lembrar das relações, então, rapidinho, antes de falar alguma coisa, lembrar lá dos gráficos, posição em relação ao tempo. Se você for lembrar do movimento retilíneo uniforme, lembra que o movimento retilíneo uniforme, MRU, a função horária é qual? S igual a S0 mais VT. Lembra que isso é uma função do primeiro grau e, consequentemente, uma função do primeiro grau. O que representa a função do primeiro grau, o gráfico que melhor representa uma função do primeiro grau é uma reta. Né? Porque lembra que isso aqui é uma função do primeiro grau análogo a essa expressão aqui, ó. Y é igual a x mais b, lembra? A equação da reta. Onde você vê que o AX aqui, ó, o x é variável independente, no caso é o t, e o A seria o V, né, seria constante, e o B seria o S0. E se você lembrar, todo gráfico posição pelo tempo de um movimento retilíneo uniforme é sempre uma linha reta, seja ela crescente ou seja ela decrescente. Então, de cara, e outra coisa importante a gente analisar, que ele fala que até parar, né? Então, final, a gente sabe que o móvel vai parar, que no caso é o trem do metrô vai parar. Então, observa uma coisa aqui. De cara, a gente já pode eliminar aí alguns gráficos. Se você entendendo o gráfico, você já consegue eliminar. Porque observa, o A, o D e o E, eu já posso matar de cara. Porque o que ele fala? Olha só. Para isso, a administração do metrô, Ó, procedimento entre duas estações. A locomotiva parte do repouso, com aceleração constante, por 1/3 do tempo de percurso. Mantém a velocidade constante por outro terço. E reduz a velocidade com desaceleração constante até parar. Até o trecho final, até parar. Observa o que acontece na letra A. Olha só. Você tem do início, na letra A, o gráfico da letra A, você começa como uma parábola, né, com uma aceleração constante, poderia dizer assim, um movimento uniformemente variado. Mas nota, olha o que acontece no meio aqui. O que está acontecendo aqui? Quando você tem um gráfico posição pelo tempo, onde o gráfico a posição é paralela ao tempo. O que significa isso? Lembra lá, ó, se você tem posição pelo tempo, o que significa isso daqui? Olha só, o tempo está passando, ó, vamos chamar isso aqui de S1. O que está acontecendo? Ó? O tempo está passando, que o tempo nunca para, né? O tempo está indo. E a posição é a mesma. Ou seja, isso daqui, num gráfico de posição pelo tempo, uma reta paralela ao eixo dos tempos, representa o quê? Repouso. Então, nota que o gráfico A, o gráfico D de dado e o gráfico E estão mostrando é que no meio o trem parou. Isso é verdade? Não, né? Não é verdade. O problema não diz isso. Ele diz que ele vai manter velocidade constante. Então já matou a letra A, a letra D de dado e a letra E. Beleza, vamos analisar o que sobrou, a letra B e a letra C. Então observa, olha a letra C. A letra B, vamos ver a letra B. O que começa? Você vê que não é uma reta, né? Se você observar o iniciozinho, tem uma pequena curvinha, mas tudo bem.
Mas nota que a tendência é ser um movimento retilíneo uniforme, velocidade constante. Porque ele vai, ó, ele dá uma leve curvinha aqui no início, na letra B, aí começa a manter constante, aí depois mantém constante, ou se seria um movimento retilíneo uniforme, que é o que ele quer. Mas aí o que acontece na terceira parte? Observa, essa curva aqui para cima indica aceleração positiva. Então está dizendo que aqui nessa terceira parte aqui, ele acelerou, deu uma aceleração positiva, e não, em nenhum momento está mostrando que ele parou. Nota, para ele estar parado, tem que acontecer isso aqui, ó. Tem que ser paralelo ao tempo. Então a letra B também é eliminada. Então observa, só sobra a letra C, que é a correta. Observa a letra C. Você vê, ela inicia com uma curvinha, com uma aceleração positiva, que justamente ele está partindo do repouso, então, e depois começa a ser linear, nota, uma reta, velocidade constante, que é o que o problema fala, e continua com velocidade constante, a reta. No final, o que acontece com ele? Ó, a curva com cavidade para baixo, indicando uma aceleração negativa, ele está retardando o movimento aqui. E aí, logo depois dessa curva com cavidade para baixo, o que acontece? Ó, paralelo ao tempo, ou seja, ele parou. Então, a única correta é a letra C. Certo? Beleza, pessoal? Então, vamos ao nosso segundo problema da listinha de cinemática. Vamos lá. Para medir o tempo de reação de uma pessoa, pode-se realizar a seguinte experiência. Mantenha uma régua com cerca de 30 centímetros suspensa, verticalmente, segurando-a pela extremidade superior, de modo que o zero da régua esteja situado na extremidade inferior. 2. A pessoa deve colocar os dedos de sua mão em forma de pinça, próximos do zero da régua sem tocá-la. Sem aviso prévio, a pessoa que estiver segurando a régua deve soltá-la. A outra pessoa deve procurar segurá-la o mais rapidamente possível e observar a posição onde conseguiu segurar a régua. Isto é, a distância que ela percorre durante a queda. O quadro seguinte mostra a posição em que 3 pessoas conseguiram segurar a régua e os respectivos tempos de reação. Então, gente, a situação é essa daqui, ó. Imagina uma régua, imagina que isso aqui tivesse 30 centímetros, né? O que eu vou fazer, por exemplo, alguém vai medir o meu tempo de reação. Então, o que a gente vai fazer? A gente pega essa régua, vê o zero dela e posiciona aqui, ó. Né? Vai medir o meu tempo de reação. Então, de pinça, quando ele fala pinça, é isso. Eu fico posicionado aqui porque vai ter uma hora que eu vou fechar o dedo. Mas só que a ideia é eu ficar aqui. E a outra pessoa fica segurando a régua. E aí, sem aviso prévio, o cara vai soltar. Na hora que ele solta, ele não vai me avisar. Ele vai soltar e eu tenho que fechar os dedos com pinça. E aí ele vai ver a marcação aonde parou. E essa distância daqui é o tempo de queda. E aí, consequentemente, em cima disso, a gente faz as contas do tempo de reação. Então, a experiência é essa. E aí ele te dá aqui, ó, distância percorrida pela régua, aí 0,3 metros, aí calculou o tempo do cara, 0,24 segundos e assim por diante. E aí depois, a distância percorrida pela régua aumenta mais rapidamente que o tempo de reação, porque... Então, olha só, a distância percorrida pela régua aumenta mais rapidamente que o tempo de reação, por quê? Letra A, vamos analisar então. A energia mecânica da régua aumenta, o que a faz cair mais rápido. Acabou-se. Esse item não tem nem sentido. A energia mecânica, lembra, é constante, ela se conserva, não tem essa de aumentar ou diminuir. Né? Se você vê a relação entre energia cinética e potencial, a perda da energia da potencial, que na verdade é a queda, seria o ganho da energia cinética. Mas a soma, que é a energia mecânica, se mantém constante. Então, letra A, quebrou-se. Não existe. Letra B está errada. Letra A está errada. Letra B. A resistência do ar aumenta, o que faz a régua cair com menor velocidade. Não tem sentido, porque praticamente a resistência do ar, né, com essa régua aqui, não vai causar essa resistência toda na régua. Letra C. A aceleração de queda da régua varia, o que provoca um movimento acelerado. Não, né? Qual é a aceleração de queda numa queda livre? É a aceleração da gravidade, que é quanto? 9,8 metros por segundo ao quadrado, ou 10 metros por segundo ao quadrado, que é a gravidade. E a gente sabe que essa aceleração, né, próxima à superfície terrestre, é sempre constante. Então não tem essa
de aceleração de queda da régua variar. Então, C também é errado. Letra D. A força-peso da régua tem valor constante, o que gera um movimento acelerado. Certo. Realmente, o peso da régua é constante. Peso é igual, né, próximo à superfície terrestre. Lembra que peso é massa vezes a aceleração da gravidade. Isso é constante. O peso da régua é constante. É o que gera um movimento acelerado. Claro, se o peso da régua é a única que está atuando, ela é a força resultante. E a gente sabe pela segunda lei de Newton que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, consequentemente, quando você tem uma força resultante, o que acontece? Você tem uma aceleração. E aí a régua ganhou aceleração justamente por essa força sendo peso. Então, essa está correta. E se você pegar a letra E, a velocidade da régua é constante, que provoca uma passagem linear de tempo. Não existe. Né? A velocidade da régua não é constante. Até porque é um movimento acelerado. Né? Se tem aceleração, a velocidade não pode ser constante. Então, letra D de dado, senhores. Valeu. Terceiro probleminha na nossa lista de cinemática, pessoal. Vamos lá. Um professor utiliza, vou colocar essa história aqui. Um professor utiliza essa história em quadrinhos para discutir com os estudantes o movimento de satélites. Nesse sentido, pede a eles que analisem o movimento do coelhinho, considerando o módulo da velocidade constante. O módulo da velocidade constante. Então tá aí o desenho, a Mônica joga um coelhinho no Cebolinha, e aí ele brinca, leou, e aí, de repente, o coelhinho aparece de novo, porque deu a volta aqui no planeta, com velocidade constante, então deu a volta no planeta, e bateu no Cebolinha. Então a história é essa daí. Desprezando a existência de forças dissipativas, o que são forças dissipativas? Basicamente forças de atrito, né, que dissipam energia, que fazem com que a energia se transforme em energia térmica, por exemplo. Então todas as forças de atrito são forças dissipativas. Então ele manda desprezar os atritos. O vetor aceleração tangencial do coelhinho no terceiro quadrinho que é justamente o coelhinho dando a volta em torno do planeta Terra. Então ele quer aceleração tangencial. Então vamos lá. Lembra do movimento circular? Movimento circular tem um raio, a trajetória é uma circunferência, formando um círculo de raio R. E aí você tem um corpo aqui em movimento. Lembra que o vetor velocidade sempre tangente à trajetória. E o que acontece? O que a gente observa é que esse cara daqui, ele se mantém nessa trajetória circular justamente por quê? Porque existe uma aceleração. Que aceleração é essa? Se você lembrar, aceleração centrípeta é uma aceleração que puxa, né? Que está apontada para o centro do movimento. Que no final é o que a gente vai analisar depois, que existe uma força centrípeta que no fundo está fazendo com que o cara se mantenha nesse movimento circular. Então você tem uma aceleração centrípeta aqui que mantém isso daqui, a força centrípeta que mantém esse movimento, porém é a aceleração centrípeta que está mudando a velocidade. Porque observa que ele diz que a velocidade é constante, ou seja, o movimento é circular uniforme. Se o movimento é circular uniforme, o módulo da velocidade é constante. Que foi o que ele falou. Isso daqui é constante. Bom, mas como eu sei que tem aceleração? Justamente porque o vetor velocidade está sofrendo variação. Lembra que a aceleração é o quê? A variação da velocidade. Então, se existe uma aceleração, a velocidade varia. Só que lembra que a velocidade é um vetor. Ela tem sentido, direção e intensidade. Então, se uma dessas coisas variar, significa que existe aceleração. Como o vetor velocidade está variando em direção e sentido, ou seja, está ocorrendo uma variação do vetor velocidade. Quem faz essa variação é a aceleração. Então, eu garanto que existe uma aceleração centrípeta. Então, qualquer movimento circular tem aceleração centrípeta. Ou curvilíneo, porque o vetor velocidade está sofrendo essa variação. Consequentemente, quem faz isso é a aceleração. No caso, a aceleração centrípeta. Agora,
Para o módulo da velocidade sofrer variação, é necessário que tenha o quê? Uma aceleração que provoque isso. E no movimento circular, a aceleração que provoca a variação do módulo da velocidade é o que nós chamamos de aceleração tangencial. Então, para essa velocidade aqui, o módulo dela sofrer variação, deveria existir uma aceleração tangencial, que eu vou chamando de AT. Então, a existência da aceleração tangencial faria com que essa velocidade aqui, ó, mudasse seu módulo. Então, aqui, se eu colocasse a aceleração tangencial aqui, aqui seria um V1, aqui seria um V2. Aí sim. E onde? Se eu fizer a resultante da aceleração tangencial com a aceleração centrípeta, eu tiro uma resultante aqui e eu teria a aceleração resultante, né? Que seria, ó, a regra do paralelogramo. Você teria uma aceleração resultante. Só, meus senhores, que o problema diz que a velocidade, o módulo dela não varia. Se o movimento é movimento circular e o módulo da velocidade não varia, eu posso garantir que não tem aceleração tangencial. A centrípeta existe, mas a aceleração tangencial não. Então, ó, nesse caso, não seria esse desenho, seria o desenho anterior que eu fiz, né? Seria aqui o movimento circular, a velocidade, então, desenho inicial. Como é um movimento circular, existe uma aceleração centrípeta apontando para o centro da trajetória. E em cada ponto aqui você tem um vetor velocidade que tem sempre o mesmo módulo. Então você teria aqui. Então, nesse caso, como o problema diz que o módulo da velocidade é constante, não existe aceleração tangencial, logo a aceleração tangencial, o módulo dela, e ela é zero. Então, desprezando a existência de forças dissipativas, o vetor da aceleração tangencial do coelhinho no terceiro quadrinho é nulo, letra A.